pessoal, eu sou a Arcanabia e hoje eu vou estar fazendo um react à história do meu coelho Flip Flop da Brubs. E se inscreve lá no canal da Brubs, tá? É um canal muito bom. E se você gostar do meu react, por favor, dá like. E sem mais enrolação, bora! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brubs. E sejam bem-vindos ao meu canal! Ele é muito legal, gente. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Sentem-se, meus caros inscritos. O dia finalmente chegou. Se inscreve no canal dela. Em que eu lhes contarei a história do meu coelho Flip Flop. Nossa, Bruna, você já tá pra falar dessa história há mais de um ano já, que demora. Eu sei, eu esqueci, tá bom? Não era isso que vocês queriam? Então tá aqui. Tudo começou quando eu tinha 5 anos. No caminho da escola pra minha casa, a gente sempre passava por um pet shop que vendia filhotes de coelho. Bonitinho! Então sempre que tinha, eu pedia pros meus pais pararem pra eu fazer carinho neles. E talvez ter a chance de levar um pra casa. Essa vai ser a minha melhor vigarista. Bruna? Mas obviamente que logo todos os filhotes eram vendidos. E quando eu via que a gaiola estava vazia, eu ia chorar no resto do caminho. Mas eu enchia muito o saco dos meus pais pra eu ter um coelho. Muito mesmo. Eu tentava convencer eles a qualquer custo. Fazia qualquer coisa e nada dava certo. Mas Eu não posso falar nada porque foi assim que eu consegui minha cachorrinha chamada Lola. Então, posso falar nada. eu não desistia. Posso ter um coelho? Posso ter um coelho? Posso ter um coelho? E nada. Eles eram realmente bem difíceis de convencer. Mas a minha esperança nunca morreu. Eu sempre dava um jeitinho ou outro de lembrar a eles que eu queria um coelho. Posso ter um coelho? Eles não queriam colocar um coelho em casa, pois o nosso quintal era um quintal decorativo. Se eles botassem um lá, ele ia cavar buracos e comer todo. Isso é um problema. Porque, por mais que seja uma área livre pro coelho brincar, é um problema porque, né? Eu acho que a Bruna vai falar exatamente por que é um problema. Todas as plantas. Então aquele bicho estava fora de cogitação. Eu fiquei um ano inteiro assim. Até que no ano seguinte, meu pai recebeu a notícia de que ele teria que se mudar por um ano pro Rio. E a gente ia ter que morar na casa dos meus avós, que era um sítio. Então eles tomaram a decisão. Eu ainda me lembro claramente da primeira vez que eu vi. Meus pais me chamaram para eu sentar no sofá da sala e abriram a porta da cozinha. O momento que eu botei os meus olhos naquela bolinha branca, tudo escureceu e eu só via ele. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Um sonho realizado, na verdade. Eu vi aquela bolinha branca e saí correndo pra pegar ele no colo. E depois disso, eu nunca mais soltei. Que bonitinho! Eu fiquei um bom tempo tentando dar um nome pra ele, pois eu não sabia se era um menino ou uma menina, mesma situação que passamos com a Penélope. Então minha irmã sugeriu que por enquanto nós o chamássemos de Flip Flop. Se fosse menina, a gente chamava de Flip. E se fosse menino, Flop. Mas acabou ficando Flip Flop mesmo. Chinelo? O nome do meu coelho era Chinelo. E logo depois nós nos mudamos pro Rio. E Flip Flop tinha o seu próprio quintal, cheio de plantas e coisinhas pra ele mastigar. Ele ficava o dia inteiro solto e quando chegava de noite a gente botava ele na gaiola pra dormir. Eu ia pro meu quarto, pegava os meus livrinhos favoritos e corria até ele, me sentando em frente à gaiola com ele me olhando e começava a ler as histórias. E ele realmente parecia que prestava atenção. Cara, que legal. Eu lia as histórias e comentava sobre elas com ele e ele não tirava os olhos de mim. Até que quando os livros acabavam eu dava boa noite. Ele logo em seguida se deitava e dormia. E logo Flip Flop ficou enorme. Uma titã. Ele esticado era metade do meu tamanho. Mas mesmo assim, nada mudou. Eu amava interagir com ele. Nós brincávamos de mamãe e filhinho, víamos desenho, eu vestia ele, nós conversávamos. Ele era realmente um amigo pra mim. Mas aí as minhas aulas começaram. Melhor amigo. E eu fui pra minha nova escola. E lá eu comecei a sofrer o pior bullying que eu já sofri na minha vida. Todos da sala me tratavam muito mal. E eu não tinha muitos amigos. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Todo dia era um pesadelo e aquilo estava acabando comigo mentalmente. Mas sempre que eu chegava em casa e via ele, tudo ficava melhor. Porque eu sabia que ele era o meu amigo.
Eu chegava da escola, largava tudo e ia direto pra onde ele estava. Ele se deitava do meu lado e eu contava tudo o que tinha acontecido comigo no dia. Contava das meninas mais da minha sala, como elas me humilhavam na frente dos outros, como todo dia alguém conseguia a oportunidade de me chamar de burra e idiota. Ah, cara, E que ele dó da ficava lá. Boobs. Ele não saía do meu lado e não tirava os olhos de mim. É como se ele realmente estivesse escutando cada palavra do que eu dizia, prestando o máximo de atenção. Ele realmente era o meu melhor amigo. Os dias passavam e a nossa amizade só crescia. Sinceramente, ele só não dormia na minha cama porque meus pais não deixavam. E esse era o meu ciclo diário. Eu ia pra escola, tinha um dia ruim, voltava, conversava com ele e tudo ficava melhor. Ah, Até que que chegou legal. o dia da gente voltar pra São Pedro da Aldeia. Nós fomos pra lá em um final de semana e quando eu voltei, eu corri pra minha casa e quando eu olhei no quintal, o flip-flop não estava mais lá. Eu Quê? corri pra ver se ele estava na gaiola e nada. Ele tinha sumido. Eu saí correndo desesperada, gritando aos meus pais, pedindo pra eles me ajudarem a procurar o flip-flop. Mas eles apenas olharam pra mim e disseram que ele tinha fugido. O meu mundo desmoronou. Minha cabeça formigava. Eu me sentia pesada. Nossa! Ficou um vazio dentro de mim. Eu não entendi o porquê dele ter ido embora. Ele não era meu amigo? Ele não gostava de mim? Eu fiz algo de errado? Eu magoei ele? Ele me odiava? Ah, velho. Eu vou tentar não chorar. Eu fiquei dias esperando pra ver se ele voltava. Todo dia eu ia pro quintal pra ver se ele Complicado. estava lá. Eu até tentava chamar ele pra ver se ele vinha. E ele nunca mais apareceu. Ah, fiquei E aquilo me triste. machucou profundamente. Eu tentei entender o porquê dele ter sumido assim. Ele realmente preferia morar na rua do que ficar comigo? Eu era tão irritante assim? Eu era chata como o pessoal da escola me chamava? Eu não prestava igual uma das meninas da sala me dizia? Ninguém gostava de mim? Como todos da turma falavam? Ah, Eu apenas entendi que o flip-flop me odiava com todas as forças dele. não, E por isso que Brooks. ele fugiu. Ele me odiava e não queria mais ser meu amigo. Eu era insuportável, uma chata, idiota, feia, burra. Ninguém gostava de mim, nem o meu melhor amigo. Ah, Eu velho. fiquei meses me sentindo péssima. Com o passar do tempo, eu fui melhorando, mas eu nunca me esqueci dele. 7 anos depois, em uma viagem de família, esse assunto acabou surgindo, até que meu pai falou. Um dia você vai descobrir o que realmente aconteceu com o flip-flop. Que? Ele. Como assim o que realmente aconteceu? Ele não tinha fugido? Eu falei pra ele me contar a verdade. Ele disse que o flip-flop não tinha fugido. A gente ia voltar pra São Pedro e eles não queriam um coelho no quintal. Eles não podiam deixar o flip-flop no sítio com os meus avós porque eles já estavam muito idosos. Então eles descobriram que o conhecido... Não, mas cara. Por que eles não falaram pra Brubis? Porque, tipo, olhando assim, realmente ela era uma criança e talvez ela não quisesse, mas você viu que ela tá triste, velho. Ela tava mal. Nossa, nossa, não tenho o que falar, velho. da moça que limpava a casa da minha avó criava coelho e eles deram flip-flop pra ela. Quando eu escutei isso, eu só comecei a chorar. Eu chorava e chorava, botando todos aqueles 7 anos pra fora. Eu chorava de alívio por ele não ter fugido e por ele não me odiar. Mas eu também chorava de raiva pelo que meus pais fizeram. Eu amava muito aquele coelho. Eu não queria que ele fosse embora. Mas se os meus pais tivessem sentado e conversado comigo, explicado a situação, eu teria concordado em dar o flip-flop. Eu não queria deixar ele pra trás. Mas se ele fosse comigo pra São Pedro, ele ia viver pra sempre preso na gaiola. E eu Pior não que é queria isso. verdade. Eu queria que ele continuasse bem, livre e com bastante espaço. Então eu abriria a mão dele para ele ter uma vida boa, principalmente com outros coelhos. Eu só queria ver meu amigo feliz. Mas não foi bem assim que aconteceu. Mas eu nunca me esqueci do meu melhor amigo. E essa foi a história do meu coelho flip-flop. Cara. Sim que termina? Ah, velho. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá like, como o dinossauro disse. Me deixe rico, por favor. E tchau.